Não faz, não. Vamos ver. O texto hoje é João, capítulo 20, versículo 22. Vamos acompanhar aqui o Renato. Bom, sobre o Labeto Pneuma, que recebeu o Espírito, então, que nos encontramos em João 20, 22. Jesus declarou o poder e a extensão da tarefa evangelística. Isso disse Larry Critson. Larry Critson é um pregador da igreja luterana nos Estados Unidos, que escreveu um livro, Bem-vindo ao Espírito Santo. E depois outras pessoas usaram esse título. É um livro de umas 200, 300 páginas. E ele me deu esse livro lá no Rio de Janeiro, quando eu fui num congresso da igreja Nova Vida, lá com o bispo Macalester. Então, quando disse aos seus discípulos, recebei o Espírito, então vocês receberão poder quando o Espírito Santo vir sobre vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, e na Judéia, e Samaria, e até nos confins da terra. Na versão Almeida, recebei o Espírito. No Novo Testamento da linguagem de ouro, recebam o Espírito. A Reina Valera, recebida o Espírito Santo. Reina Valera de 1960. Hoje nós vamos ver sobre essa condição. Quem é que nos dá a condição? Quem nos atribui condição ou condições para trabalho. É o momento do anúncio do Pentecostes, é questão de receber ou não. Quinta-feira nós vimos sobre o Cornélio e seu discípulo que estavam na presença do Senhor, em Atos 10, 33. Tem mais a citação do Larry Critson, esse pastor da igreja luterana, lá dos Estados Unidos. A experiência é este encontro consciente com o próprio Deus, ou com uma ação de Deus, iniciada por Deus e que tem resultados observáveis no mundo natural ou na vida dos indivíduos e das comunidades. O Espírito Santo foi enviado sobre Jesus em forma de pomba. Talvez por ser uma árvore muito pacífica. Hoje tem um pássaro aí perdido aí na porta, né? Nós guardamos ele para cuidar, porque ele não consegue voltar para o lugar onde ele estava. O Ronilton foi, né, Ronilton? Ele é Ronilton. E ele sempre faz uma figura do Espírito Santo, uma pomba em chamas. É até difícil de a pessoa assimilar uma pomba pacífica e fogo. Evidentemente tem um fogo de ardor espiritual para combater a diferença, por exemplo, né? Sobre as águas. Imaginando a reunião do Cenáculo, 120 aí, né? Não sei, uma coisa assim, né? Às vezes a pessoa pensa o Espírito Santo como quase uma estampa de fogo, né? É difícil de imaginar. Então vamos convidar um irmão, uma irmã, para fazer uma leitura aqui em João 20, 22. Quem vem fazer essa leitura hoje? Olha, a nossa irmã que chegou de viagem lá da Colômbia. Então, doutora Jéssica, tem tido muito trabalho no seu consultório, na sua escola. Como é que foi sua viagem? Foi boa? Onde você foi? Que cidade você foi? Bogotá? Veredim? Veredim? Está pacífico lá? Não. Não, ainda não. Ah, tá. Ok.
João 20, 22. A Bíblia. Não? Está aí. Pode ler o 21, 22. Tá. Novamente, Jesus disse: Pai seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Amém. Não, tá bom. Deixa eu abençoar. Vamos ficar de pé? Pai, nós te damos graças pela tua palavra, por esta manhã, pelos louvores, pelos irmãos, pela vida, pela cidade, pelos vizinhos, pelo governo. Que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, podemos sentar. Meus irmãos, olha, quando nós estamos diante de um texto, nós temos que ver o que é que nós vamos fazer com ele. Quando você lê um livro, seja lá qual for o livro, você faz suas deduções, suas aplicações, seus aproveitamentos pessoais sobre o que você lê. E quando você lê um texto, você também vai fazer coisas semelhantes, com mais propriedade, talvez com mais determinação, com mais deliberação pessoal sobre, afinal, que importância tem para a sua vida. Você dá um significado espiritual maior aos textos bíblicos. Agora, uma coisa é você ter uma opinião sobre o texto, e outra é você admitir como uma verdade essencial. Então, quando você lê o texto, você pensa, bem, ele é um texto, qual é o valor desse texto para mim? Quando você vê os discípulos ouvindo esta palavra, Rebete Pneuma, receba o Espírito, está numa forma imperativa, não é? Receba, em que a pessoa tinha que receber. E você olha o contexto, você não vê os discípulos dizendo nada, você não vê ele dizendo assim, receba. Ou então, dizendo, posteriormente os discípulos foram ou não foram. Você vê que eles estavam sempre indo, porque o evangelismo de Jesus e aqueles momentos de encontro era sempre no sentido de que eles vão, eles irão, eles estão indo. E você não percebe nada, você olha e você não vê nada. Você pode até ter a impressão de que parece que Jesus falou alguma coisa que não teria uma repercussão, nenhum impacto, e parece que nem mesmo uma importância que viria a ter depois. Mas isso tudo é opinião. Você pode pensar da forma que você quiser. Você pode pensar que eles não deram importância, que não prestaram atenção, que não entenderam nada, que parece que eles ficaram um pouco sem entender. A primeira impressão que dá, você olhando os discípulos, até porque em várias ocasiões eles ficaram meio confusos com a referência às mensagens de Jesus, e essa mensagem de receber o Espírito, Rebete Pneuma, era uma coisa relativamente nova, no sentido de que estava inaugurando um novo momento, um novo começo, uma recapitulação das coisas, porque Gênesis começa também com o Espírito Santo, voar, pairando sobre as águas, e ali Jesus fala, recebei o pneuma, mas Jesus certamente falou no aramaico, que é bem próximo, uma forma hebraica, meio dialeto. Então seria o ruá, o espírito, o princípio, receber aquele que dá o começo, porque o ruá, pneuma, era o arqueda no começo da história universal. Uma hora era o ar, outra hora era a água, outra hora era o infinito, outra hora era o ser. E quando disse que o ar, o princípio, o ar era o ser, e depois desenvolve a tese do ser necessário, então era uma palavra muitíssimo importante e de uma profundidade muito grande, porque abrangia todo o pensamento universal a respeito do Logos e do princípio. Então, quando Jesus então dá essa palavra
Labete Pneuma, receber o Espírito, eles ficaram, com certeza, pelo menos, meditativo, num estágio e num estado de meditação acerca do que ele quer dizer com isso. Muitas vezes eles falavam assim para Jesus, ou então o comentarista do Evangelho, que não que Jesus falava, mas quem escreveu o Evangelho, Lucas, Marcos, João, ou quem quer que seja que escreveu, ele sempre fazia uma observação, o que ele quer dizer com isso? Algumas vezes criticando, outras vezes realmente não compreendendo e querendo compreender. O que ele quer dizer com isso? E é o que talvez muitas pessoas perguntem, talvez você esteja perguntando, o que quer dizer isso, né? Receber o Espírito. E também para quê? Então, uma coisa é você pensar, afinal, como dizia John Wesley, ele pense e deixe pensar. Nas coisas não essenciais, quando a verdade não é uma verdade essencial, você pensa e deixa pensar. Você pode pensar o que você quiser. Você pode pensar sorrir, não sorrir, gritar, não gritar, ficar assim, olhar para baixo, ficar assim, olhar um para o outro. Tremer ou não aconteceu fisicamente nada. Isso você pode pensar da forma que você quiser. Você pode pensar de uma forma A, B, C, D, e também pode não pensar nada. Mas uma coisa, isso tudo você pode pensar e deixar de pensar, mas uma coisa você não pode deixar de considerar, que essa é uma doutrina, uma verdade essencial, receber o Espírito. Isso pode ser discutido com todas as igrejas, com todos os teólogos que possam existir no mundo, e com todas as denominações possíveis, mas elas podem discutir tudo, como aquilo que não é essencial. Mas a verdade essencial, ela é indiscutível e não tem como você fugir dessa realidade. Ou você recebe, ou não recebe. Não tem meio termo, e não tem como fazer teologia em torno disso e anular. Você pode fazer uma teologia e aprofundar e mostrar a grande necessidade e a importância, destacar isso como um assunto importante. Isso você pode fazer. E é uma forma de pensar. Você pode pensar de um jeito ou pensar de outro. Mas uma coisa você não pode deixar de pensar aquilo que Jesus pensou, receber o Espírito. Isso não tem como fazer contradição, arranjar contraditório e dizer que não é necessário, ou então fazer qualquer coisa, né? Então, no Evangelho de João, Jesus aqui estava dizendo do discipulado, do evangelismo, quando ele disse, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, está dentro de um contexto de serviço, de trabalho. Então, dentro de um contexto de discipulado. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E como ele ia enviar, ele então mostrou qual é a condição daquele que vai. Então, como é que você está indo? Não tem outra tradução teológica. A tradução literal é essa, né? Ela é bem literal, ela é bem clara. O símbolo dessa linguagem consiste apenas em apresentar uma linguagem de sinais inteligíveis da palavra. Por exemplo, a escrita é um sinal. Antigamente se escrevia de outro jeito, com sinais, fazia um animalzinho, fazia uma água, para contar a história. As escritas que você encontra nas paredes, nas cavernas de 1000 anos atrás. Essa é apenas a linguagem, é um símbolo. Mas essa linguagem que Jesus usou, Labete Pneuma, que é receber é receber alguma coisa. Ele nunca se completa em si mesmo. Não é como correr, não é? E não transita, mas o receber transita, ele precisa de um complemento. Precisa de você e de algo que você recebe. Por isso que receber tem muita importância, e Jesus disse, receber, que é uma maneira de dizer, olha, você precisa receber.
Porque se você não receber, você também não pode ir. Quando a pessoa vai, mas vai sem o Espírito, ele não vai em lugar nenhum. Na verdade, ele não sai de lugar nenhum. Ele não sai de um lugar para outro, porque não tem. Mas sai de uma forma apenas humana e não vai ter o significado que Deus quer que tenha as suas ações evangelísticas. É preciso então fazer por meio do Espírito. E você vê que Jesus falou para um colegiado de discípulos que se transforma depois, posteriormente, num colegiado dos apóstolos. Então eles receberam isso em conjunto e compartilhado. Cada um recebe por si, mas é uma experiência compartilhada, em que todos recebem para que todos possam ir em um só Espírito. Eles podem ir de uma maneira que pense diferente um do outro, porque ninguém pensava 100% igual, né? Porque nas coisas não essenciais, os discípulos também pensavam diferente, e em algum caso muito diferente. Alguns discípulos eles pensavam tão diferente, pensaram que era possível descer fogo do céu para consumir o povo de Samaria. Imagina como eles eram estranhos. Já outros pensavam que não, isso não era uma coisa do amor de Deus, mas ele estava baseado no Antigo Testamento. E Jesus disse: vocês não sabem de que espírito sois. Sois do Antigo Testamento, mas agora não é mais, o assunto não é esse que Jesus estava mostrando. E se fosse para fazer esse tipo de coisa, então Jesus ia ser um guerreiro Davi. Mas Jesus não era esse tipo de pessoa que o judeu pensava. Então ele disse: olha, você receba o Espírito para que você possa fazer aquilo que eu designei para você fazer. Então não há outra forma de fazer a não ser pelo poder do Espírito Santo. Amém. Por isso que Jesus disse Labete Pneuma. E é muito Pneuma Geonga, Pneuma Espírito Santo. Então você pode pensar nisso. O que é que significa isso? Para você significa aquilo que Jesus mostrou que significa. Porque Jesus disse é importante para o andamento do discipulado com ele, depois dele e ainda com ele. Porque ele disse que enviaria o Espírito Santo, que ao mesmo tempo representa a pessoa de Jesus. Então, a pessoa ia, mas no poder do Espírito Santo. Quer dizer, ia, mas quem estava indo era Jesus com ele. E se Jesus não for com a pessoa, não adianta nem mesmo ir. Então, a teologia que começa no movimento da Inglaterra, com John Wesley, ela não é uma teologia especulativa. Nós podemos fazer teologia especulativa, não é? Ela é edificante, mas ela não é determinante das coisas. Você estudar a inspiração bíblica é interessante, a inspiração, o nascimento original. John Wesley não tinha um estudo específico sobre o nascimento original. Também não tinha um estudo específico sobre a inspiração bíblica. Também não tinha sobre escatologia. John Wesley não tinha esse estudo de forma específica, mas ele tinha uma coisa que era determinante das ações. Era exatamente a teologia ou a religião do coração. E a religião do coração, ela só funciona com o Espírito Santo. Agora, sem o Espírito Santo, ela não funciona. Por isso que você pode estudar toda a teologia que existir, pode fazer os encontros mais importantes. Eu já fiz encontros tremendos, né? Na Inglaterra, na África, na Argentina, vários lugares, vários encontros, mas há só um encontro que é determinante e é capaz de resolver a questão. É o encontro com o Espírito Santo. Glórias! Assim foi com vários pregadores que você já ouviu dizer. Então, quando a igreja começa, ela começa assim.
E ela necessita caminhar assim. Então Jesus disse: recebei o Espírito, e soprou sobre eles. Por que Jesus fez isso? Talvez você... Isso não é uma teologia do sopro, não existe isso. Não é? Mas isso é um fato. E agora, o caso é que quando Jesus faz isso, ele dá o sentido da recapitulação de todas as coisas. Em Gênesis, ensina que o Espírito Santo pairava sobre as águas. E em toda a Bíblia, ocasionalmente, existe um movimento forte do Espírito Santo, às vezes num contexto bem difícil de ser compreendido, né? Existe guerra, existem coisas que a gente também não sabe em que medida que aquilo tem uma referência mais profunda com o Espírito, ou se é uma dedução teológica de um povo escolhido, atribui já que é um povo escolhido. Tudo que acontece é Deus fazendo, né? E até as coisas mais absurdas, eles parece que eles acreditavam. Mas evidentemente que tem que haver uma leitura seletiva quando você vê se aquele ato é mesmo uma coisa que Deus quis, ou é uma coisa humana, é uma coisa histórica, como aconteceu com todas as nações que brigaram, que brigam até hoje, né? Aliás, em todas as guerras, Deus está de um lado, né? Nos Estados Unidos, Deus está conosco, os alemães, Deus está conosco, e todo mundo, Deus está conosco para ganhar a guerra, né? E as atrocidades, não sei para quem era atribuído. Agora, uma coisa é verdade, que o Espírito Santo está com você para o trabalho em função do reino de Deus. Isso é inquestionável. E essa é uma verdade essencial. Não é essencial se você pensa assim, bem, se eles oraram em línguas, bem, se eles sentiram um fio na barriga, bom, se eles tremeram, oh, se eles caíram, oh, se eles choraram. Isso não é essencial. Você pode pensar do jeito que você quiser pensar, mas é essencial que se receba. O que é importante é isso, essa verdade essencial. E esse encontro, como disse o Larry Christian, é um encontro com Deus, ou com um ato divino de Deus, no qual Deus se manifesta a você. Por quê? O grande mistério que estava oculto e que foi revelado é da comunhão pessoal. O grande mistério que estava oculto e foi revelado não são as coisas não essenciais. Se a pessoa é batizada com aspersão ou por imersão, isso não é essencial. Que é assim, é importante que seja batizado, mas se for por água derramada na cabeça ou se é mergulhado no rio, não é essencial. O essencial é esse encontro essencial. É isso que transmite vida. Amém. Você já viu que a teologia sem o Espírito Santo, ao invés de dar vida, pode até te matar. Porque na medida em que você pensa que encontrou, não encontrou. E vive pensando que encontrou, mas nunca encontrou. Vocês acham que os fariseus, os escribas não eram grandes teólogos? Eram. Eles eram grandes sábios. Hilel, Gamaliel, etc. Mas quais deles receberam o Espírito Santo? Eles não queriam nada com Jesus. Então, porque isso não é essencial. A verdade essencial é receber o Espírito Santo. As verdades não essenciais é toda a teologia, porque toda a teologia sem o Espírito Santo é menos que nada. Ateus teólogos, por isso que se tornam ateus, alguns teólogos se tornam ateus. Tom Rapo não era teólogo, não é? E não, diz que Jesus nem sequer existiu. Era um mito, ou era um pregador exorcista que foi crucificado. Porque aí está a caneta amada. E a presença de Deus não está tanto nessa coisa não essencial, como saber como aconteceu, por que aconteceu. A presença de Deus está naquilo que é essencial. Se recebe pela fé.
quando os discípulos estavam ali dispostos diante de Jesus, evidentemente que eles estavam com fé. A fé é uma necessidade essencial para você estar na igreja e para você receber, quando a pessoa se dispõe na igreja para receber, então ela recebe, porque ela crê. A hora diz assim, mas como é que eu vou receber? Jesus nem disse como você vai receber, só disse que é para você receber. A doutrina que se faz, que se fizer sobre o recebimento do poder do Espírito Santo, ela também não é essencial. O essencial é só a fé para receber. Sempre ouvi dizer como era que você dá os passos necessários para receber o Espírito Santo. Eu nunca soube qual passo que era, porque eu não sabia qual passo que eu tinha que dar. Recebi, e muitos receberam, sem dar passo nenhum, a não ser o passo da fé. Esse é o passo único. Então, porque isso é essencial. Todas as fases da vida, tudo aquilo que você fizer para glorificar a Deus, e se você está dirigido pelo Espírito Santo, é uma bênção. Tudo que você faz é uma bênção quando você está dirigido pelo Espírito Santo. Porque Jesus, ele apresentou isso para o discípulo como algo essencial, indispensável, sem o qual eles não poderiam ser nem mesmo discípulos de Jesus. E nem ele e nem nós. Essa é uma questão muito importante, em que se debate em igrejas históricas sobre a não necessidade de recebimento do Espírito, ou então sobre um recebimento não declarado, não verificado e não verificável, né? Que às vezes fala assim, bom, todo mundo recebeu, mas parece que nem todo mundo recebeu. Eu já vi grandes teólogos e muitos grandes livros que não aceitam, não concordam e chega a dizer que isso é coisa do passado. E muitas religiões, e protestantes, muito mais do que talvez o católico igual, católico, que às vezes as pessoas condenam muito, alguns nem creem na contemporaneidade do Espírito, porque um nega o Cristo histórico, o outro nega o Espírito Santo histórico, contemporâneo. São negações bem semelhantes. Para um, o Espírito Santo está preso nas páginas do livro de Atos e nunca mais apareceu. Para outro, Jesus também desaparece como um Cristo histórico que nunca aconteceu. E aí vem essas coisas acessórias. Mas aquilo que é essencial é você abrir o coração e dizer, sim, eu recebo. Amém. Porque Jesus não pediu mais do que isso? Porque mais do que isso é merecimento humano. Quando são dados tantos passos para receber o Espírito Santo, e a pessoa até pode conseguir, ele pode bater no peito e dizer, não é que eu consegui porque eu dei tantos passos. Você deu 19, eu dei 20. Eu acho que eu não dei nenhum, a não ser passo da fé. E não gostaria mesmo de dar tanta coisa, ou bater no peito. Se bem que quem fizer assim também, cada um passa por sua experiência. Mas aqui Jesus falou, ele falou numa linguagem muito simples. Labete pneumagion. E eles disseram, sim, você não viu. Eles disseram, não, também você não viu. Eles sorriram ou se espantaram. Você não sabe? Mas você sabe que Jesus disse. Isso é essencial. O resto pode ser teologia, pode ser introdução à teologia, pode ser comentário teológico, pode ser o que for, mas não é essencial. Por isso, quanto aquilo que não é essencial, pensai e deixar pensar. Você pensa assim? Não tem problema. Eu não vou brigar com ninguém se pensa assim, não, eu acho que precisa dar 10 passos. Eu acho que eles sorriram. Eu acho que eles choraram.
eu acho que eles caíram, eu acho que eles arrepiaram, eu acho que eles oraram em línguas. Não é essencial. Mas se você disser eles receberam, isso é essencial. E João Wesley admitia que existia então os frutos verificáveis, porque há de mostrar o que é que essa experiência constrói e produz. Constrói uma nova significância na vida espiritual do ser e produz coisas novas que não eram produzidas antes. Olha, nós estávamos numa igreja, um grupo, e foi então, eu falei, vamos fazer uma reunião de busca de poder. É um termo que hoje talvez não usasse, mas usei no tempo. E nós fizemos. E começou a acontecer algo visível. A manifestação do Espírito Santo. Tá? Então, porque ele é uma pessoa, e Jesus disse que ele haveria de se manifestar. Não é uma pessoa oculta. Não é um sócio oculto no empreendimento divino. Já ouviu falar do sócio oculto nas empresas? Aquele que não aparece. Hoje tem muito por aí, né? Ele aparece. A pessoa diz, mas ele pode fazer aquilo que eu não estou achando muito bom. Pode. Às vezes a sua teologia está presa. Então esse encontro é que vai produzir a diferença na igreja. Agora, evidentemente que tem o sentido da responsabilidade. As pessoas não podem pensar, bom, eu recebo o Espírito Santo e saio fazendo tudo quanto é coisa e atribuo tudo ao Espírito Santo, porque eu não preciso mais estudar, não preciso de seminário, não preciso de coisa nenhuma, porque eu tenho tudo. Está um grande engano, um lado engano, amplo. E há pessoas que pensam isso. Há pregadores que pensam isso e não lê mais nada. Não lê nem o jornal do dia para ver o que está acontecendo. O Espírito Santo não quer dizer que você tem que ser inculto, ignorante, estúpido espiritualmente. Porque ele faz lembrar aquilo que Jesus ensinou. Como você não é judeu e você não teve um contato com Jesus como teve o discípulo, o Espírito Santo não tem o que lembrar se você não estudar. O contexto dos discípulos poderiam se lembrar do que Jesus falou. O seu contexto, se você não tiver dedicação, você está vazio para o Espírito Santo lembrar. E você fica simplesmente com um ardor espiritual, com palavras mal articuladas, com a teologia muito ruim, como dizia João Wesley, de bengala, está pegando, está faltando, você não consegue. Então é preciso racionalizar também para poder explicar a sua fé. É preciso você também estudar. Os discípulos estudaram na vida prática porque nasceram judeus. Todo mundo fazia o curso primário, estudando os profetas em Jerusalém e festa do tabernáculo, etc. É diferente no Brasil, diferente em todos os outros países que não judeu, que tem que fazer um preparo para servir. Mas isso, sem o Espírito Santo, não tem valor. Ele não faz por si mesmo, não tem força nem valor em si mesmo, nem a teologia, nem sequer a Bíblia. Se você ler a Bíblia, mas se o Espírito Santo não agir, você não vai virar coisa nenhuma. Pode até decorar, ler a Bíblia toda, pode ter um programa de leitura bíblica de todo, terminar um dia, você bater no peito e dizer, eu li a Bíblia inteira, 10 vezes. Sem o Espírito Santo, você não precisava ter lido só o Evangelho de João. Porque uma coisa é essencial, verdade é essencial. A outra não é essencial. Sem o essencial, você não passa
adiante. Você precisa ter a verdade essencial. Nas outras coisas, você pensa e deixa pensar. Mas nas coisas, na verdade, essenciais, nas coisas essenciais, não. Isso não pode cada um pensar diferente. Se pensar, você pode até pensar, não, mas eu sou de uma igreja tradicional e ela acostumou viver sem o Espírito Santo. Tem igrejas assim. Aliás, tem igreja que dá mais valor no olho da maçonaria, igreja evangélica, do que no Espírito Santo. Porque no olho da maçonaria lembra dinheiro, que está atrás do dólar, aquele triângulo e um olho. Eu fui numa campanha do Caifás uma vez, eu contei uns carros lá, mais de 5, tudo da maçonaria, porque eles gostam de evangelho, porque é pacificador. Eu não sei se maçom acredita no Espírito Santo, talvez possa até ter, não tem nada contra a maçonaria. João Wesley falou que isso é uma grande tolice que inventaram na terra, que para ser justo e bom, não precisa ser maçom, basta ser cristão. Para fazer o bem ao próximo, não precisa ser maçom. Agora tem gente que tem que ser maçom para poder ser chamado de maçom, para chamar de uma secreta, não sei o quê. Esses não querem o Espírito Santo, porque talvez tenha lá aquele olho, um olho de cabra lá atrás do dó, um olhão grande. Pode. Já dizem que até bode, né? Mas, então, quando a pessoa despreza o Espírito Santo, eu vou dizer, irmão, quem despreza o Espírito Santo é desprezado por Deus, porque desprezou Jesus. Quando Jesus falou isso, ele estava, fundando um novo princípio no qual a fé haveria de conduzir as pessoas. Era pelo Espírito. Amém. Porque o próprio Espírito representa Jesus. Amém. Amém. Sem o Espírito Santo, não é só um vazio espiritual, há um vazio intelectual. É como uma intelectualidade fria, que produz algum encanto. É como uma bela poesia, mas que vira cinza, ela não te dá vida. Você pode ler os poetas mais belos, poesia de Castro Alves, o Navio Negreiro, então, você pode até chorar. Você pode ter uma grande emoção lendo o Navio Negreiro, mas vai ser só emoção, porque a presença do Espírito Santo é mais do que emoção. Amém. Olha, quando o Cornélio então estava lá, que chegaram os discípulos, então Cornélio disse, então, olha, nós aqui estamos perante o Senhor, a presença de Deus. Cornélio já tinha identificado que Deus estava presente, mas ele queria ouvir aqueles que Jesus enviou primeiro, porque a igreja, no período do livro de Atos, ela tinha que se identificar como uma igreja, e não duas, uma judeu e outra gentil, mas quebrando a parede e uma só igreja. E, como diz os evangelhos, a salvação vem dos judeus, de Cristo e dos judeus. E fala mesmo literalmente que vem dos judeus, porque é de lá que vem, porque Jesus era judeu. Então Cornélio, como um gentil ou um judeu não completo, ele teria que ouvir isso para saber que, e ele estava cônsul disso, ele estava dizendo, você fez muito bem em vir aqui, Pedro, porque ele já sabia como era a resistência para com os gentios, com os estrangeiros. Então, você fez muito bem em vir. E Pedro então fez um tratado teológico que, da forma que ele pensava, e foi um pensamento correto, bonito aquela teologia de Pedro, tudo bem, mas o Espírito Santo, quando chegou a uma altura do sermão, que eu gostaria que o Espírito Santo fizesse com vocês também. Amém. Amém. O Espírito Santo disse, olha Pedro, se você quiser falar, continua, mas eu já vou atuar. E Pedro não terminou a mensagem dele. E eles foram batizados com o Espírito Santo, dentro daquele contexto, nós vivemos, dentro do contexto que Jesus estava ali, ressuscitado, subiu ao céu, era uma igreja desse contexto. Então veja só,
E eles foram cheios do Espírito Santo. Não pela teologia de Pedro. E vocês podem ser cheios do Espírito Santo. Não por aquilo que estou pregando. Eu acho que vocês são muito esclarecidos. Aleluia. Então eles foram cheios do Espírito Santo. Cornélio e seus discípulos. O que Cornélio fazia? Cornélio fazia discípulos. E qual foi? O que mais Cornélio fez ali para receber? Ligou nada além da fé. Ele acreditava que alguma coisa ia acontecer. E talvez ele soubesse sobre o movimento do Espírito Santo. Mas ele, numa certa medida, recebeu o ensino do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que ensinava a teologia para Cornélio. Mas Cornélio não conhecia, não se identificava. Cornélio não tinha uma genética espiritual modificada pelo Espírito, aquele novo nascimento, aquele contato, aquela presença de Deus que diz, e que você passa a saber, Deus está comigo, porque o Espírito Santo está comigo. Tinha um pregador no tempo de João Wesley, parece que era um homem muito rico, era um marquês, portanto era mesmo. E ele dizia para João Wesley: olha, eu ando com a presença do Espírito Santo, com a presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu ando com isso. Eu dizia: eu tenho certeza disso. Um milionário, não foi? Porque às vezes as pessoas dizem assim: quem recebeu o Espírito Santo? 3 mulheres e 2 pobrezinhos. Esse era um marquês milionário. Isso foi a base da teologia de João Wesley para dizer: é possível a pessoa saber, conhecer e viver pessoalmente. Ele sabia pessoalmente. Então, isso é importante para a igreja hoje, e como foi, talvez muito, muito importante hoje, devido às ameaças que existem no mundo sobre o cristianismo. Porque quando a ameaça está nos Estados Unidos, que era a parte do Evangelho, você supõe que a coisa pode não ficar muito boa, porque se lá, em que alguns dizem que já não é uma democracia da liberdade, porque as pessoas, por qualquer coisa, pode ser proibida, pode ser questionada, por causa de Deus e por causa de Jesus, parece que criaram uma coisa de muçulmano, uma coisa de seguidores fanáticos de Maomé, em que não pode se falar de Jesus, pode falar de tudo, pode falar de Maomé, por exemplo. Então, num tempo igual hoje, nada é mais importante do que aquilo que é essencial, do que a verdade essencial. Você pode pensar o que quiser sobre as coisas, mas uma verdade essencial, você não pode pensar que é e não é, se pode ou não pode, foi ou não foi, é verdade ou não é. Ela é indiscutível. Não se discute isso. Ninguém ia discutir com Jesus: olha, mas tu está dizendo receba o Espírito Santo, mas nós sempre estivemos contigo, nós somos aí. Os judeus questionavam muito: nós somos filhos de Abraão. Quer dizer, essa é a questão. Eu sou presbiteriano, eu sou metodista, eu sou batista, eu sou congregação. Não, nada disso é essencial. E isso não é condição sine qua non para que a pessoa receba o Espírito. Ele recebe o Espírito independente da denominação. Então, é importante que nós saibamos e também ensinamos nas casas. Isso é importante. E não se pode ensinar qualquer coisa nas casas. João Wesley não permitia, não. Quem ensinasse ou zombasse da santificação era deixado de lado. Em 3 meses chegava a comunicação sobre o que o líder estava fazendo. Se ele ficasse ensinando que o Espírito Santo é uma mera abstração da mente, ou que era um termo filosófico do Logos que governa o mundo, estava fora. Isso aí não vira nada. Não mudou Kant, nem mudou Hume, nem mudou os grandes filósofos no sentido da fé evangélica. Nunca fez. Não tem poder esse Logos que eles acreditam que o Logos que governa o mundo é apenas
teoria para refletir, para fazer uma reflexão teológica intelectual, para você saber o que eles estão pensando, e saber o que nós pensamos, e saber o que Jesus pensava, e o que ele pensa, e o que ele te atribui. Não é o Logos que governa o mundo. Ele estava mostrando, evidentemente, que o Espírito Santo é um Deus, é Deus que também coordena todas as coisas. Mas Jesus estava mostrando o Espírito Santo num sentido de pessoalidade, de confraternização, de comunhão, de uma pessoa com a qual a pessoa podia conversar, falar, trocar ideias e tomar decisões. Agora você usa a razão para organizar a fé. Ela é secundária, ela não é essencial. Ela é secundária, mas ela não pode ser dispensada. Por isso que nós temos que ter no movimento pentecostal a Bíblia, não é? Tem que ter a Bíblia, especialmente no Novo Testamento, para ninguém ficar lendo o Antigo Testamento para tirar exemplo de vida, de conduta, etc., porque vai se dar muito mal. A tradição, a experiência e a razão. Acho que eu postei no site de uns americanos, que eles falando sobre o Antigo Testamento e o profeta e tal, a igreja secular. Bom, a igreja, se ela é secular, não é igreja, porque não existe igreja secular. E disse: olha, é melhor vocês lerem mais o Novo Testamento do que dizer. A pessoa posta assim: vamos voltar para Deus. É uma coisa próxima dos filósofos. Por que não diz assim: vamos voltar para Jesus? Até protestante, ele faz uma diferença, uma breve resistência ao nome de Jesus, uma tênue resistência. Não é uma coisa rigorosa, mas é um acanhamento teológico de falar. Por que não diz assim, vamos voltar para Jesus? E pois, vamos voltar para a Bíblia, para poder olhar lá que derrotar o inimigo muçulmano, para botar fogo e etc. Por que não diz, vamos voltar para Jesus? Eu falo: olha, vocês precisam ler mais o Novo Testamento e ler menos o Antigo Testamento. Ou então nós estamos pensando o quê? Jesus disse: eu porém vos digo. O que significa? Que ele diz que o Novo Testamento fala mais alto e fala mais justo, é mais perene, é até mais humano, não menos que espiritual, é mais eficaz. Se a igreja nos Estados Unidos não voltar para o Novo Testamento, a pessoa de Jesus, ela vai ter crise sobre crise, e logo estarão falando lá na praça do Hyde Park, nos Estados Unidos: Alá é grande. Eles estão com medo disso. Por quê? Porque se ficar só no Antigo Testamento, não vai ficar muito distante do Alcorão. Mas se ficar no Novo Testamento, por que o muçulmano não quer o Novo Testamento? Porque fala de Jesus. Ele gosta também do Antigo Testamento, para mutilar, para matar, para sacrificar, para enforcar, para desgraçar com a vida dos outros. Por que eles não querem o Novo Testamento? Porque Jesus disse: amai os vossos inimigos. Por que eles não querem o Novo Testamento? Porque Jesus é o Filho de Deus. Por que eles não querem? Porque tem o Espírito Santo. Então nós não temos que dar a importância, temos que dar a importância histórica, importância informativa, importância de verdades que estão lá no Antigo Testamento, histórica, de família, de Estado, de país, de governo. Mas nenhuma delas pode superar a verdade do Novo Testamento, nem da pessoa de Jesus, e muito menos do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo o Novo Testamento é página, é folha de papel, irmão. É o Espírito Santo que converte mesmo quando uma pessoa lê sozinho, como um judeu leu a genealogia e disse: não, Jesus era um judeu, eu creio nele. E o Espírito Santo usa tudo para poder a pessoa converter. Diz um texto que eu li sobre um livro que
que é o Véu Rasgado, que a Ana leu, emprestou para uns irmãos, emprestou para Kathleen, né? E lá diz que ela leu e viu falar assim, ó, e existiu Jesus. E ela disse, então, eu quero que esse Jesus mude a minha vida. O Espírito Santo usa. E mudou. E converteu ela. Ela foi até para a igreja metodista, fugiu para cá, fugiu para lá, e encontrou a libertação. Não quer dizer que você não tenha responsabilidade, porque a vida espiritual é de responsabilidade. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Vamos participar da ceia do Senhor.